Se você pudesse genuinamente dominar suas emoções, assumir o controle total sobre a maneira como se sentiria em qualquer momento, então essa seria a técnica definitiva. Estou falando sério. Se você pudesse fazer isso, então você se tornaria imparável em uma luta. Você se tornaria implacável na academia. E você seria capaz de se dedicar a uma tarefa de uma maneira que antes seria impossível. A maioria das pessoas subestima seriamente o poder e a influência de suas emoções. Então, permita-me elucidar você, em seguida, demonstrar como você pode recuperar seu estado de espírito e autocontrole. Pelo menos até em que você se permitir. Esse é um título bastante ousado e você já pode estar balançando a cabeça em descrença. Mas ouça-me. Quer força? Alguns dos lutadores mais temidos da história eram conhecidos como berserkers. Esses guerreiros nórdicos eram assim chamados por causa de sua raiva berserker, um ataque louco de raiva que eles voavam no campo de batalha. Nesse estado elevado e agitado, eles se tornariam quase invulneráveis e também seriam capazes de realizar feitos de força incrível. Houve relatos mais recentes de algo semelhante também. A força histérica é um termo usado para descrever cenários mais recentes em que os indivíduos aparentemente foram capazes de cavar uma imensa reserva. É aqui que entram as histórias de mães tirando carros de seus filhos presos embaixo. Da mesma forma, há uma história de um alpinista que conseguiu se livrar de uma pedra enorme, de quase 200 quilos. Acha que é apenas um mito. Acontece que há uma explicação científica sólida de como isso pode ser possível. Sob estresse extremo, parece provável que o corpo produza quantidades excessivas de testosterona, adrenalina e cortisol. Esses hormônios aumentam a frequência cardíaca, o foco, a consciência e o tônus muscular, e é daí que vem a força extra. Na verdade, é um pouco mais profundo do que isso. Você vê, todos nós temos limites para nossa força imposta por nossas mentes e nossa biologia. Quando você vai levantar um peso, você o faz recrutando pequenas bandas de fibras musculares que compõem o músculo e se contraem para nos dar força. A maior quantidade de fibras musculares que uma pessoa média pode recrutar de uma só vez em circunstâncias normais é de cerca de 30%. O máximo que um atleta altamente treinado pode recrutar está próximo de 50%. Assim, um atleta altamente treinado só é capaz de atingir cerca de metade de sua força máxima. Isto é o que queremos dizer quando nos referimos a uma conexão músculo-mente. Já viu alguém ser eletrocutado em um filme? Pense em Jurassic Park. Como você sabe, a ideia é que o indivíduo seja arremessado do outro lado da sala para a parede oposta. O que os joga? Seu próprio músculo. A eletricidade faz com que todos os músculos se contraam de uma só vez, o que cria um choque tão grande que a pessoa sai voando. Imagine se você pudesse aproveitar esse poder e usá-lo para pular em um telhado. A razão pela qual não podemos acessar tanto de nossa força é que isso provavelmente nos causaria lesão, pois quebraríamos um músculo, romperíamos um ligamento, etc. Se usássemos tanto de nossa força muscular em um único movimento, não teríamos energia para mais nada. Mas sob as circunstâncias certas, ser capaz de mergulhar nessas enormes reservas de força é incrivelmente útil. E a adrenalina e outros hormônios nas condições certas nos permitem explorar esse poder. Estudos mostram que gritar na academia pode realmente aumentar a adrenalina e, assim, aumentar o recrutamento de fibras musculares, resultando em melhorias de força. Agora imagine se você pudesse aproveitar apenas 80% desse poder à vontade. Simplesmente aproveitando suas emoções. No mundo real, a força física não é realmente o que importa. É aí que entra o estado de fluxo. Um estado de fluxo é frequentemente descrito como um estado de calma, concentração e bem-estar. É o que acontece quando o mundo parece desacelerar porque você está tão concentrado e engajado no que está fazendo. Você já abriu um armário e viu tudo cair, mas se moveu em um movimento super rápido para pegá-lo. Isso é um estado de fluxo. Com mais frequência,
Ouvimos falar disso em esportes radicais, atletas encontrando seu fluxo e sendo capazes de fazer acrobacias incríveis em velocidades incríveis. Fora das atividades físicas é visto na música. Quando toda a banda sincroniza durante um congestionamento, este é um tipo de estado de fluxo. Quando você tem uma conversa com alguém que dura a noite toda, isso é um estado de fluxo. Quando você está escrevendo um livro, e escreve tanto que nem percebe a passagem do tempo, isso é um estado de fluxo. Estudos nos mostram que os executivos no gerenciamento de fluxo são muito mais produtivos do que aqueles que não são. O mesmo vale para as startups. Então, o que é fluxo? Essencialmente, é outra emoção. Outro estado mental que é desencadeado pela liberação de hormônios e neurotransmissores. Nesse caso, é uma variação sutil da resposta de luta ou fuga, uma variação sutil do estresse e do pânico. Aqui, você acredita que algo é tão importante quanto evitar se machucar, é tão convincente quanto lutar por sua vida, mas também é divertido e não assustador. Você tem toda a atenção de seu corpo e mente, o que provoca a liberação de hormônios excitatórios, juntamente com os calmantes e aqueles relacionados com a felicidade, como a anandamida. Isso realmente suprime a atividade no córtex pré-frontal, desencadeando um estado conhecido como hipofrontalidade temporária. Isso nos impede de nos preocupar, de adivinhar ou de pensar demais. Nós apenas fazemos. É o oposto de como a maioria de nós vive nossas vidas hoje, e é por isso que muitos de nós estão cheios de ansiedade, congelados de medo. Imagine ser capaz de falar com uma mulher ou homem em um bar e entregar sua conversa mais espirituosa de todos os tempos. Imagine ser capaz de falar na frente de uma plateia com paixão e convicção e encantá-los completamente no que você está dizendo. Imagine ser capaz de trabalhar nos projetos que são importantes para você por horas a fio sem sequer olhar para cima. Sem medo. Sem dúvida. Sem explosões de raiva ou emoção indesejada. E é aí que nosso melhor trabalho está feito. É quando somos mais felizes. Muitas pessoas tentam viver suas vidas em fluxo, tanto quanto possível. O problema é que a maioria de nós está cheia de ansiedade e ocupada com tarefas e coisas que precisamos fazer. Essas limitações nos deixam estressados, ansiosos e ocupados e tiram nossa mente do momento. Todo o nosso corpo e mente não podem estar em sincronia quando estamos preocupados com dívidas ou com o que nosso chefe disse no escritório. Entrar no fluxo significa estar no momento que não apenas o deixa feliz e confiante, mas também o torna imparável. Mudar suas emoções pode até torná-lo mais criativo. O oposto de um estado de fluxo é algo chamado de rede de modo padrão. Esta é uma rede de regiões cerebrais que entram em ação quando você está envolvido em um trabalho repetitivo e chato ou quando está apenas relaxando. Isso é o que acontece quando você se permite ficar completamente à vontade e deixa sua mente vagar. Agora, muitas pessoas dão a este estado mental um momento difícil. Dizem que é quando seu Woody Allen interior se manifesta. Isso é o oposto de viver o momento. Mas, na verdade, é também quando sua criatividade entra em ação. Este é o estado em que Einstein estava quando surgiu com sua teoria da relatividade especial, enquanto trabalhava em um escritório de patentes. Isso é sonhar acordado, e é quando temos planos, ideias e muito mais. Nenhuma emoção é ruim. A resposta é apenas ser capaz de explorar a emoção certa no momento certo. É sobre controle emocional. E, finalmente, o poder óbvio da emoção, habilidade social. Se você quer parecer confiante, precisa parar de se preocupar com o que os outros pensam. Se você quer ser um líder, então você precisa ser capaz de assumir o comando, não adivinhar a si mesmo e não ficar chateado e visivelmente irritado quando as coisas dão errado. Se você deseja envolver outras pessoas e fazer amigos e parceiros, precisa ser carismático, envolvente e divertido. Todas essas coisas são baseadas mais uma vez em ter controle sobre suas emoções. Mas a questão é, a maioria de nós não tem nenhum controle.
A maioria de nós fica de mau humor quando não temos um bom dia e nos colocamos ainda mais em um estado ruim. A maioria de nós fica com medo quando as coisas estão erradas. Quando estamos estressados, discutimos com nossos parceiros e evitamos trabalhos importantes no escritório. Nós nos sabotamos, nos prejudicamos e lutamos para fazer as coisas porque não podemos controlar nossas emoções. Então, como você retoma o controle sobre suas emoções? Existem várias maneiras, mas vamos abordar 2 pontos importantes: fisiologia e mentalidade. Fisiologia refere-se ao fato de que suas emoções são realmente uma extensão de como você se sente. As emoções descrevem coisas como felicidade, tristeza, raiva, medo. Achamos que essas emoções nascem de nossas mentes, mas na maioria das vezes, esse não é o caso. Em vez disso, as emoções vêm de nossos corpos. As emoções vêm de sentimentos que incluem coisas como fome, cansaço, calor, frio. A própria função de suas emoções é desencadear comportamentos que o ajudarão a corrigir a maneira como se sente. Quando você não comeu o suficiente ultimamente, seu açúcar no sangue cai. Isso, por sua vez, desencadeia uma liberação de cortisol, o hormônio do estresse. Isso lhe diz que algo precisa mudar e o acorda. Isso o encorajaria a procurar comida. Quando você come, seu açúcar no sangue aumenta. Você produz leptina e serotonina. Isso o deixa feliz e contente e o encoraja a dormir. Eventualmente, a serotonina se converte em melatonina, o hormônio do sono. Então, em outras palavras, a maneira como você se sente é muitas vezes o resultado de sua fisiologia e isso muda a maneira como você pensa. Você acha que está com raiva porque teve um dia ruim? Possivelmente. Mais provavelmente, você teve um dia ruim porque está com raiva. Você entendeu a essência? Então, uma maneira de mudar suas emoções e retomar o controle é reconhecer isso. Em primeiro lugar, reconheça que se você está com raiva, provavelmente é devido a razões fisiológicas e passará. Pelo menos não vai parecer tão ruim mais tarde. Em segundo lugar, procure mudar isso. Comer alguma coisa. Dorme. Aprenda a seguir seus próprios ritmos e trabalhe quando for naturalmente mais produtivo. Siga os ritmos do dia e controle seus ciclos circadianos. E, ao mesmo tempo, procure maneiras de controlar diretamente sua fisiologia. A melhor maneira: respirando. Se você aprender a respirar corretamente, usando a respiração abdominal para encher a parte inferior dos pulmões, depois a parte superior, e se você usar respirações lentas e controladas, poderá diminuir a frequência cardíaca e acalmar todo o corpo. Isso mudará seu tom parasimpático, tirando você da luta ou fuga para o descanso e digestão. Experimente da próxima vez que você se sentir excessivamente estressado, excessivamente competitivo ou excitado após um treino intenso, sua frequência cardíaca diminuirá e sua mente ficará mais calma. A outra ferramenta que você pode usar é algo chamado CBT. Agora estamos olhando para o aspecto psicológico, de auto-fala. TCC significa Terapia Cognitiva Comportamental, e está uma forma popular de intervenção psicoterapêutica usada para tratar fobias e outros transtornos de ansiedade. A ideia é olhar para o conteúdo de seus pensamentos. A conversa interna que você dá a si mesmo para entrar em pânico ou para se acalmar. Se você está pensando coisas como, estou preocupado que eu possa cair dessa altitude, então é claro que você vai ficar com medo. Se você pensa coisas como, sou grato por minha vida, então você terá menos probabilidade de se sentir infeliz com a situação em que está na vida. É mais profundo do que isso, é claro. Você pode usar a TCC para desafiar crenças antigas e quebrar hábitos negativos de conversa interna, desafiando seus pensamentos e testando suas hipóteses. Isso é chamado de reestruturação cognitiva. No curto prazo, você pode usar técnicas de TCC para avaliar mais honestamente seu estado de espírito e suas emoções e, então, mudar a maneira como se sente em relação a uma situação. Então, se você estava estressado por ter um prazo que não poderia cumprir e isso estava arruinando sua noite,
Então você pode usar a reestruturação cognitiva para avaliar os pensamentos que o deixam estressado e substituí-los por outros mais produtivos. Por exemplo, você pode considerar: qual é o ponto de estar estressado? Vai melhorar as coisas? Qual é o pior cenário? Seria realmente tão ruim dizer ao chefe que você não pode terminar o trabalho a tempo? Eles estão esperando muito de você de qualquer maneira. Quando foi a última vez que você fez isso? O que você prefere prestar atenção agora? Combine isso com a respiração controlada e concentre-se no que é mais útil para você agora. A longo prazo, você pode usar a TCC para preencher a lacuna entre seus pensamentos e sua fisiologia. Você vê, sua fisiologia e suas emoções são projetadas para levá-lo a estados desejáveis: sexo, comida, abrigo, amor, sucesso, aceitação social. O problema é que as tarefas que você precisa realizar muitas vezes não proporcionam essas coisas a curto prazo. A longo prazo, inserir dados nessa planilha ajuda a manter seu emprego, o que ajuda a pagar pela comida e manter sua família. Mas, a curto prazo, significa apenas mais papelada chata. Então agora você precisa se lembrar por que você faz o que faz. E você fará isso não apenas com palavras, mas com visualização. Imagine onde você quer estar. Imagine a riqueza que você quer ter, o sucesso, a satisfação. Em seguida, lembre-se de que as coisas que você faz hoje estão realmente levando você para as coisas que deseja. É quando seu coração e sua mente finalmente estarão na mesma página. E é aí que tudo se torna possível. Muito obrigado por assistirem nosso conteúdo, e não se esqueçam de compartilhar com os amigos. E para nos ajudar a continuar levando nosso conteúdo adiante, se inscreva em nosso canal e sejam muito bem-vindos, mentes crescentes. Grande abraço e até o próximo vídeo.